Vamos orar? Vamos orar. Sem delongas. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, Amém. por mais um dia de vida que tu tens assim nos concedido a cada um de nós, as nossas famílias aqui representadas. Pai querido, que tu visites as dificuldades de cada um, que tu nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento no aprendizado da tua palavra. Envias os teus servos, ó Pai, para entrarem na sala e partilharem conosco, Pai, e assim, se tu não fizeres a obra, nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós analisamos o aspecto da conversão, a inversão, né, dos valores, né, e das estações, enfim. Mas nós vamos agora para a pergunta, estamos na parte espiritual, né? Nós recebemos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, e aí começou o trabalho de santificação que vai até o final dos nossos dias. Então, vamos lá. Primeira pergunta desta noite. O que é conversão? Conversão, vamos lá, vou ajudar. É a situação de mudança. Mudar o hábito, o pensamento, o sentimento, a opinião e se converter dos seus pecados. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. O que tem vícios, os deixe. Aquele que tem raiva e ódio, peça a Deus, em nome de Jesus, para que esse sentimento mude. Enfim, mudança do mal para o bem. Então, conversão é mudança de atitude, mudança dos nossos atos, né? A transformação da natureza humana, da maneira que nós agíamos e de como passamos a agir, impulsionado pelo próprio Espírito Santo, né? E que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, bem claro, né, a conversão das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. Né? Que fazia falcatruas, que não faça mais. E, enfim, sejais santos, diz o Senhor, porque eu sou santo e sem santificação jamais alcançaremos a glória de Deus. E nós vamos analisar no decorrer do estudo de que o próprio amor de Deus, né, que nos corrige, tá, para a sua glória, tá? E é preciso de que o velho homem a cada dia morra, para que o novo homem, né, que foi ressuscitado em Cristo, uma nova criatura, tá? Seja gradativamente imitador do próprio Senhor Jesus. Mas vamos para a segunda pergunta. Quero até agradecer, você vê o quanto o Robson é fiel. Boa noite, meu irmão Robson. Estamos aí. Né? Quem está presente também é Kleber, é isso aí, né? Nosso irmão Kleber está ouvindo? Boa noite a todos, mais uma vez. Eu não estou ouvindo. Né? Sei que Kleber está aí presente. É porque eles estão no fone mudo. Eles estão ouvindo, mas... Não, agora.
Kleber, está aí presente? Kleber? Tá. Bom, nosso irmão Robson. Diga, meu pastor. Amém. Diga, pastor. Amém. Agora que eu estou te ouvindo, Kleber. Está vindo, pastor? Estou ouvindo. Glória a Deus. Vai ser bênção, viu? E puder me ajudar aí, interagir, vai enriquecer muito. Eu estou lhe ouvindo, mas a internet está tão ruim, viu? Está vendo aí, meu irmão? A internet. Amém. Está vendo? Está cortando, Aí, né? Deve ser aí, viu? Deve ser aí. É Amém? a minha, né? Mas vamos lá. Vou procurar um local aqui em casa melhor. Amém. Henrique. Robson, está me ouvindo aí, Robson? Não estou lhe ouvindo. Sei que você deve estar ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Veja aí direitinho se o seu microfone Deixa eu ver aqui. Está a posto. Eu estou vendo que tem uma irmã, não está dando para eu ver ela aqui direito, viu, Henrique? Tem uma irmã aí presente. O áudio está bom, pastor. Quem é? É Paulinha, é? Lígia? Ah, nossa irmã Lígia. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos prosseguir em nome de Jesus. Segunda pergunta. Deus tem prazer na morte dos que não se convertem? E para cada pergunta, ou seja, para todas as perguntas, nós temos uma resposta através da palavra de Deus. Vamos ver o nosso seminarista Rafael, o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Na verdade, o profeta, inspirado por Deus, vem transmitir a questão espiritual. Morrer para nascer de novo. Né? Então, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos, não são alguns, né? A pessoa pode dizer, olhe, eu não roubo, eu não adultero, eu não cobiço o que é do próximo, né? Com uma vírgula, mas a carne é fraca e eu, de vez em quando, dou uns pulinhos aí. E aí, meus irmãos, quando Deus coloca aqui todos os meus estatutos, né? Não são alguns. Agora, quem vai nos dar poder de nós vencermos as tentações é o próprio Deus. Agora, quem quer, vai. Quem não quer, fica. Né? E aí, continuando e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Porque quando nós morremos, nascemos para a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda respondendo a mesma pergunta, vamos ver o que está escrito em Ezequiel, no livro ainda em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E aqui está bem claro, Deus não se alegra na morte do ímpio, porque quando o ímpio morre, ele morre para nascer para o lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Ele morre e para viver sem
a presença de Deus eternamente. Esse é o verdadeiro inferno, não é? O inferno de você que fica passando na sua mente tudo aquilo que você fez de errado e a oportunidade que você teve, né, de mudança. Porque Deus, ele, quando nos fez a sua imagem e semelhança, tá? Que somos apenas xerox do próprio Senhor, ele nos honra e nos respeita e nos deu o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio para escolher o caminho que devamos andar. O Senhor nos orienta, através da sua palavra, o caminho de bênção, o caminho de prosperidade, em todos os sentidos das nossas vidas. Primeiro, da vida espiritual. Ainda ontem, na pregação, que nós ministramos a palavra, o Senhor é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, que se fez maldito, que pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, e é aquele que hoje continua como nosso advogado. E aí, as suas misericórdias, que são os fatos de nós não sermos consumidos, ela nos enfatiza, dizendo: se por acaso pecares, saibas que tens um advogado para te defender. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Está chegando aí, se eu não me engano, é Adilson. Amém, Adilson. Seja bem-vindo. Estamos aí. Né? Então, voltando ao assunto do livre-arbítrio. Né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E precisamos também ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Certo. A pessoa do Espírito Santo que passou a habitar em nós, que tem sentimento. Ele se entristece. Tanto é que a palavra de Deus: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Amém? Vamos ver ainda, respondendo. Que pergunta foi? Deus tem prazer na morte dos que não se convertem? Né? Agora é Ezequiel 18:32, né? Porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Deus: convertei-vos, pois, e vivei. Então, fica bem claro, Deus não tem prazer na morte quando ele fala aqui dos que morrem, porque é morte eterna e é vida eterna. Quando fala vida, é vida de louvor a Deus, é vida de paz. E quando se morre sem ter Jesus Cristo, se morre para o lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Então, Deus, ele se alegra na morte daqueles que morrem para nascer de novo. O Senhor se alegra. E aí precisamos ter também a convicção de que nada nesse mundo se compara à glória de que em Cristo nos há de ser revelado. Nós temos falado isso e martelado, né? Porque tem crente, meu irmão Rafael, que vive apavorado e medo de morrer. Né? Eu volto a dizer,
assim como o apóstolo Paulo já declarara, para mim, viver é É Cristo. Cristo. Morrer é lucro. é lucro. É isso aí. E isso por quê? Porque o Espírito de Deus confirma com o meu espírito que eu sou salvo. Nós já fizemos a leitura no estudo passado do rico e Lázaro, não é? E ali nós analisamos que o rico não é porque você não pode ser rico materialmente, ao contrário, mas o rico pobre. Ali era o rico pobre pelas suas atitudes e havia um pobre rico dentre suas atitudes também. E um foi para o lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte, e o outro morreu e nasceu para a vida eterna no céu. Certo, agora, existe... Isso, agora eu vou fazer uma colocação. Bora lá. Vamos voltar... Rafa, antes de tu dar continuidade, lá em Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É o Senhor testificando, né? Testificando as suas misericórdias. Que o que Amém. o Senhor quer é que haja conversão. É esse o interesse de Deus. Que sejam resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E, para isso, ele pagou o preço de cruz, onde éramos nós que tínhamos que estar ali. Né? Mas vamos lá, Rafael. Vamos lá. Primeiro, eu quero parabenizar a irmã Cristina, porque ela é os universitários. Ela é o meu pescoço, viu? Exato. Ela Diz vai ela que ali... ela é meu pescoço. Busca. Glória a Deus por isso. Vamos lá. No primeiro, o que é converter? Só para o pessoal entender, hoje eu tenho totalmente entendimento de falar isso, porque quando você coloca assim, é a situação de mudança, mudar de hábito, pensamento, sentimento, opinião. Bom, o que eu vejo hoje, pastor, é que as pessoas elas acham, agora eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou assembleiano, eu sou tudo, mas efetivamente não mudaram os seus hábitos. O que é o hábito? Não é porque você vai para a igreja de terno e gravata, ou que você bota uma Bíblia debaixo do braço, ou que você vai numa igreja vestido bonitinho, que você está achando que você mudou de hábito. O mudar de hábito que Deus quer em você é aqui dentro. Amém. É no seu espírito, é no seu eu, né? Não adianta você acreditar, eu gosto de insistir nisso, no Jesus social. Não existe Jesus social, não. Né? E aí a própria palavra, Rafael, nos instrui de que pelos frutos conhecereis. Né? Então, existe conversão do bem para o mal e do mal para o bem. Nós estamos aqui analisando, né, a conversão do mal para o bem, né? De uma terra morta e que passou a viver. Porque o ímpio, como se diz a história, ele anda, ele trabalha, ele faz tudo na terra, mas está morto dos seus delitos e pecados. E nós só passamos a ter vida, e vida em abundância, quando somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que foi derramado na cruz. Amém? Alguém aí quer trazer alguma pergunta, algum... Pastor, e a conversão é justamente a mudança de atitude. Exato. Isso. E é uma coisa que acontece no dia a dia, é no negar-se a si mesmo,
tomar sua cruz e seguir o Senhor. É uma decisão que, enquanto estivermos aqui, a gente tem que tomar dia a dia, dia a dia, e não é fácil. Para isso, a gente precisa muito do Senhor. É verdade. E aí, meus irmãos, tendo a certeza de que é o próprio Deus que, a cada momento, vai nos convencendo do erro, do juízo e do próprio pecado. Mas, ao mesmo tempo, também, ele vai nos dando poder, aí sim, poder de quê? De vencer o mundo, de vencer as tentações do mundo. Tá? Só Deus pode fazer. Por quê? Porque a natureza humana caída, ela só tende para o mal. Por isso que os méritos, né, e o mérito em si da salvação, não somos, a glória não é nossa. Nós somos salvos e que é um favor imerecido. Tá? É essa a realidade. É o próprio Senhor que nos impulsiona a buscar a sua face e que trabalha os nossos corações, né? E muitos se convertem pela dor. Dificilmente é pelo amor. Essa Eu ainda não conheci um. Muitos se convertem pela dor e muitos são preparados também a nível de santificação e de mudança de nossas atitudes gradativas, tá? Muitos através da própria dor, dos desertos da vida, das ondas do mar da vida, que eu costumo até relatar a realidade. Nós vamos fazer um estudo sobre o deserto e a vida. O deserto, na verdade, não é maldição. É a olaria de Deus. É a faculdade de Deus. É o molde, né? Também, exatamente. Você vai se moldando, trabalhando né? as nossas vidas. Agora, amém? Agora, pastor, olha só, essa eu faço questão de... Olha essa pergunta. Após a nossa conversão, o que o Senhor manda nós fazermos? Olha. Qual é a pergunta? É 5. O que acontece... Não, eu virei aqui... É a 3. Após a nossa conversão... O pastor Paulo. Oi. Vai mais uma. Eu quero só explicar exatamente o que diz aqui o versículo 23. 6. Desejaria eu a morte do ímpio? Deus não tem prazer na morte daquele que o despreza e lhe desobedece. Ele é incapaz de ficar satisfeito em ver o ímpio fracassar, pois a lei da natureza divina ser justa é amorosa e compassiva. Por isso, o Altíssimo foi capaz de providenciar o sangue do seu próprio Filho para remir aqueles que se arrependem dos seus pecados. O caráter benigno do Todo-Poderoso é tão grande que o arrependimento sincero do ser humano é o que mais provoca alegria, a ponto de haver festa no céu para comemorar por uma só alma contrita. O que condena o pecador é o seu próprio pecado, além da sua incapacidade de reconhecer suas falhas e de buscar com humildade a ajuda do Senhor Jesus. Ótimo. Agora sim, voltando e complementando o que a irmã Cristina falou. Na minha cabeça, quando você tem essa pergunta aqui... porque você voltou, aí eu não tinha visto. Pergunta 3. Veja. Nós já passamos ela. Aonde é que a gente Após a nossa conversão, o que o Senhor manda nós fazermos? Veja, eu, na minha cabeça, você se converter é fácil. Por que eu digo que é fácil? Porque eu vejo muita gente aí na rua diz: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou não sei o quê. Eu sou convertido. Agora, você caminhar no desejo que Deus quer para a sua vida, aí a história é outra. Está aqui, Mateus 22,
18, 21. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Né? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Aí, então eles lhe disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, nesse momento, estavam ali querendo pegar Jesus em contradição, né, com relação aos impostos, tá? E que o Senhor nos instrui, sim. Dai a César quem é César. César representa o sistema governamental. O sistema, exato. E a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa vida. A nossa vida a Ele pertence. O cultuar a Ele pertence. Né? E o que é de Deus? Tudo aquilo que está escrito e determinado na instrução do mapa da vitória, que é a própria Bíblia Sagrada. Né? Então, dai a César, pague seus impostos e dias, né? Faça suas obrigações, obedeça às autoridades, até que essas autoridades não venham divergir da sua própria instrução, porque é melhor agradar a Deus do que os homens. Então, tem instruções que são inconstitucionais, né? Tanto na vida secular quanto na vida espiritual. Né? Então, nós agora há pouco estávamos lutando para que a igreja fosse reconhecida como essencial. É dar a Deus o que é de Deus. Deus constituiu a sua igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Nós que formamos o corpo de Cristo, né? Somos partículas do corpo de Cristo, e para sermos aprimorados em benefício, tá, de todo aquele que nele crê. Então, Deus tem usado a sua igreja para aconselhar, principalmente nessa pandemia, onde muitos têm perdido seu emprego, muitos têm falido, muitos têm, devido às circunstâncias, né, têm tido muitos atritos com a própria família, com seu cônjuge, com filhos. E qual o papel da igreja? Como essencial, levar a palavra de salvação. Nem só isso, né, pastor? Dá um calento. Mas através da própria palavra, tá? Que essas vidas são consoladas. Consoladas através das suas promessas. Né? Ontem, na ministração da palavra, Jesus, quando se apresentou como pão da vida, multidões andavam em busca de Jesus, porque tinham visto já Jesus ressuscitar Lázaro, visto Jesus multiplicar os 2 peixinhos e os 5 pães, e andavam atrás do material. Colocar um cego de nascença para enxergar. Fez cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar. Né? Então,
o Senhor continua a fazer muito mais do que no passado, usando a sua própria igreja. Então, vidas foram aconselhadas, né? Através da própria palavra, que tem poder, né? Que iam praticar o suicídio, que iam se separar. Tá? A igreja também tem um papel de cuidar dos necessitados físicos, materiais. Né? 15 dias atrás, nós fizemos a campanha da cesta básica. E quem é que mandou cada cesta básica? O próprio Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e se ele não fizer a obra, nada podemos fazer. Bom, inclusive... Foi Deus que tocou no coração de cada um. Aí, você sabe o que está acontecendo, pastor? Está tendo um movimento, eu posso até ser ousado em dizer, nacional, por vários segmentos da igreja, e algumas pessoas, vamos colocar assim, microempresários que estão fazendo campanha para sopão, cesta básica e tal. Então, eu vejo hoje um livramento muito bacana, que os movimentos evangélicos eles estão se unindo, se manifestando muito mais. Agora está muito praticando o amor. Isso, pronto. Está muito mais velado. Está muito mais velado agora. Acho que não sei se é por causa das redes sociais, né, que facilita. Então, hoje você vê, principalmente aqui em Pernambuco, eu conheço 4 segmentos de igrejas que estão todos os dias à noite ofertando sopão aí para o pessoal mais necessitado. Agora, o que mais me dói, que ainda temos pessoas, veja, não vou polemizar aqui política, mas ainda, infelizmente, ainda conseguimos ver pessoas à frente de bons cargos políticos que ainda não se conscientizaram que esse cara que está na rua, esse cara que está sem o teto, que está passando embaixo de uma chuva dessa, ele tem o poder de uma canetada resolver isso e não resolve. É triste ver isso. Me perdoa, Rafael, eu não entendi. Quem dá a canetada? O cara do poder público, qualquer um, seja um governador de estado. Mas aí, essa questão, Rafael, infelizmente, é tão mais profunda que você nem imagina. Não, né? Eu imagino. Eu digo assim, no sentido de que tudo quanto vem divergir da palavra faz parte do projeto 666. Essas próprias autoridades que receberam crédito de confiança do próprio povo para representá-las. Um cheque em branco assinado. Exato. Né? Que eram para estar olhando para o seu próximo e lutar por eles, estão olhando, sim, para os seus próprios interesses, né? Na busca do poder, na busca das riquezas materiais. E tudo isso é permissível por Deus. Agora, sabendo que é isso que precisamos ter a certeza, o nosso governo verdadeiramente não é o governo secular. O nosso governo, quando nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus, que nos entregamos as nossas vidas, passamos a fazer parte, né, da família de Deus. Então, o Senhor passou a reinar em nós e Ele permite que muitas situações de dores
que poderiam serem solucionadas através das autoridades e mesmo em sintonia com o Senhor, tá? Nós sofremos também consequências, tá? Dessas autoridades, mas só vai até onde Deus permite, porque nós não dependemos de governos seculares, dependemos do governo dos governos, da autoridade das autoridades, do rei dos reis, do juiz dos juízes, do advogado dos advogados, do mestre dos mestres, do dono do ouro e da prata. E aí eu costumo sempre trazer essa reflexão no sentido de que qual o teu problema? Nós vamos orar no final desse estudo, desta noite. Ah, meu problema é uma causa na justiça. O Senhor, ele é o juiz dos juízes, a autoridade das autoridades. E tudo é para que o nome dele seja muito mais enaltecido e glorificado. O meu problema é uma enfermidade incurável. Ele é o médico dos médicos, mas ele cura se achar que deva curar. Ele abre porta de emprego se ele achar que deve abrir, né? Porque tem tempo para plantar, tempo para arar e tempo para colher, tempo de paz e tempo de guerra. Tá? E Deus usa todas essas circunstâncias para abençoar, por incrível que pareça. Porque a natureza humana, na dor, ela pensa em Deus. E quando ela pensa em Deus, ela busca o seu Criador. E é isso que Deus quer. Então, confiemos, sim, nas suas promessas. Tá? O Senhor vela sobre sua palavra para cumpri-la. E outra, só acrescentando, não tem essa historinha que acredite num poder e numa força cósmica. Acredite no poder de uma força transcendental. Nós cremos... Entendeu como é que é? É isso aí. Nós que diverge completamente da palavra. Né? Aí no final... Seja anátema. Aí no final o cara chega assim, olha, acredite em Deus. Pô, tu vai acreditar em Deus ou vai acreditar numa força cósmica? Né? Inclusive, eu até postei no meu grupo, que eu acho que o meu amigo Henrique sabe para quem eu mandei isso, é um grande empresário aqui de Pernambuco. Pô, o cara vem, não existe força cósmica, não existe força transcendental. Ou é Deus ou é Deus. Amém. Cara, tu é abençoado, tu foi abençoado. Pô, você, pá, bacana, você tem instituição que você ajuda, escola disso, escola daquilo. Mas, gente, Deus está aí lhe provando que Ele é Deus acima de qualquer coisa. Aí vem naquilo que nós fomos lá atrás. O que Deus quer com a sua conversão? E aí vamos dar continuidade. Sim, senhor, meu Deus. No Evangelho de Marcos, 16, capítulo 15. 16, versículo 15. E Marcos disse-lhes, 16, 15. E disse-lhes o Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, como é que nós podemos pregar as boas novas do Senhor se nós não nos aprimorarmos na própria palavra, no conhecimento? Exatamente. Né? Então, para ver a importância do discipulado, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Quando ele fala obreiro aprovado, em todos os sentidos. Primeiro, na santificação, na mudança das atitudes, né? Como obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, vigiai e orai sem cessar,
porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Como, por exemplo, muitos não têm vindo cultuar ao Senhor presencialmente, têm se acomodado em casa, através das lives, mas Deus manda que o corpo se una em espírito, em unidade, tá? E tudo para louvor dele próprio. Tá? E aí, meus irmãos, ainda em Atos, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18, respondendo a mesma pergunta. Após a nossa conversão, o que o Senhor manda nós fazermos? Atos 26, 17 e 18. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a orientação de Deus é que ide por todo mundo. Isso. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Então, nós, como instrumentos de Deus, né, que precisamos nos tornar aprovados completamente para sermos vasos de honra, porque numa grande casa, e aqui representando a própria igreja, onde o joio e o trigo se encontram nela, tem vasos para honra e vasos para desonra. Vasos de pau, de prata e de ouro. E a Bíblia nos orienta, ore para que você seja, tá, idôneo como vaso precioso para o uso de Deus. E a primeira coisa que é preciso fazer é ter o conhecimento, porque quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra, a palavra penetra e a palavra, que é o próprio Jesus, transforma água em vinho. Continua a transformar, continua a fazer de um assassino, assaltante, um servo fiel dele próprio, do Senhor. Transforma um assaltante num pastor, transforma um assaltante num presbítero, num diácono. Isso é verdade. Esse é o maior milagre de Deus. O maior milagre não é curar AIDS, não é curar o câncer, que o Senhor tem feito a obra através da sua igreja. Tu farás as obras que eu faço, são promessas de Deus, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis, para que o Pai seja glorificado através do Filho. E aí nós analisamos que tudo quanto viermos a fazer seja para a glória de Deus. Então, precisamos estar postos, sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Amém. Alguém quer partilhar conosco aí? Tem alguma pergunta, sugestão? Todos estão me ouvindo? Não. Está todo mundo com o microfone fechado. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Vamos passar à frente. Alguém? Isaías 49. Vamos ver ainda respondendo a mesma pergunta. Isaías, capítulo 49, versículos 8 e 9. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável de ouvir
E no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança o povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Como é que quando ele fala aqui, restaurares a terra, quando ele fala restaurares a terra, ele está se dirigindo a mim e a você. Terra. Terra. Porque nós fomos feitos do pó da terra. Ah, tá certo. Tem uma pastora amiga minha que ela me chama de terra. Eu falo, me chama de terra. Terra é gente. Ah, agora. É? Então... E dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, presos em quê? Presos nas garras do pecado, da iniquidade, do adultério, do roubo, da falcatrua, do ódio, da mentira, presos nas garras de Satanás, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, no ide do Senhor. Isso. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá um pasto. Então, em todo o mundo tem vidas, certo? Que andam desoladas, vidas que não têm o conhecimento de Deus. E quando ele fala aqui que estão pastando, que estão vivendo. Ah, isso é verdade. Ah? E que precisam da graça de Deus. E é a responsabilidade do próprio corpo de Deus que se move, que tem vida, que essas almas serão alcançadas, que essas vidas serão alcançadas e assim transformadas. Amém? Amém. Vamos passar para outra pergunta? O que o Senhor nos manda pregar para o mundo? Isso é boa. Jeremias 25, 6 e 7. E não andeis após os outros deuses para os servirdes. Vamos lá. Vamos parar logo aqui. Já vamos parar logo aqui. Vamos lá. Já é o povo de Moisés, o tal do bezerro de ouro. Vamos lá. Já começaram a caminhada errada. É verdade. Né? Aí, pastor, como é que a gente pode dizer? Tiveram todos os sinais de Deus para o faraó, para ele libertar o povo do Egito. É sangue no mar, é rã, é gafanhoto, é praga. Aí veio o anjo da morte para levar o filho dele. Aí o mar vermelho é aberto. Aí o povo passa. Ah, não tem mais comida, não tem água. Tome-lhe água, tome-lhe comida. Aí Moisés diz assim, eu vou lá no monte ver o que Deus tem de orientação para a gente. Aí o pessoal fala assim, não, peraí, agora já que ele está lá, vamos fazer um bezerrinho de ouro aqui para a gente ficar festejando. Aí já começa daí. E aí é muito mais amplo do que a gente imagina. Nossa. E não andeis após outros deuses para os servirdes. Presta bem atenção. Por exemplo, os seus bens materiais podem se tornar um Deus. Sim. No seu coração. A sua própria esposa pode se tornar um Deus no seu coração. O seu marido. Nós temos que ter a nossa esposa, o marido, os filhos, como dádiva de Deus. Você pode ter o seu carro como Deus. Exato. Tá? Você pode ter o adultério, que passa a ser um Deus. Mas, ao mesmo tempo, também aqui fala e relata que o Senhor nos diz e nos orienta
adorarás a mim em espírito e em verdade. Né? E não, nós não precisamos de um pedaço de barro, nem de madeira, nem de ouro, nem de prata, para adorarmos ao Senhor dos Exércitos. Primeiro, ele habita até em nós. Então, aqui, Justo estava falando, né? Porque, pelo que você bem colocou, Rafael, né? Moisés subiu ao monte para receber a tábua e mais dos seus orientação. mandamentos. Quer dizer, ele subiu ao monte para ele receber, além da A lei de a Deus. lei, mais orientações de Deus para chegar para o povo. Ó, gente, o caminho é esse aqui. E aí, Aí o que cara acontece? desce, Exato. o próprio irmão dele, mais uma vez, aí você pode vir com a história de Caim e Abel, né? Isaac Esaú e Jacó, a famosa traição do irmão de novo, porque ele deixou o povo aos cuidados de quem? De Arão, do seu irmão. Olha, cuide do meu povo. Aí o Arão chega, ó, pessoal, e aí, Arão, vamos fazer um bezerrinho aqui de ouro para o povo bater um tamborzinho aqui, bababá, festejar o Arão. Faça. Que, na verdade, o povo rebelde, Exato. tá? Disse, olha, Moisés está demorando demais, eu acho que ele já morreu. Vamos fazer uma Tá? festinha. E aí vamos fazer um Deus para a gente. Né? Vamos fazer um novo Deus. E Moisés era Deus, né? Ele quer dizer que ele estava entendeu falando como é que que é? o Deus de Moisés, É isso. né? Já trazendo a incredulidade, tá? Para o seu coração. E o irmão de Moisés, na verdade, era ourives também. Ele trabalhava com fundição. E aí, o próprio povo de Deus, que foi liberto das garras do sistema, que representava era o próprio faraó, né? A promessa de Deus se cumprindo na libertação, tá? E tudo, como bem colocado, nada faltou no deserto. Tá? Deus mandou as codornas e disse, olhe, esse alimento é para o dia, não se preocupe Uma para cada, não precisa guardar. Exatamente. Mas sempre tinha uma Exatamente. ervazinha daninha. A que falta de incredulidade. O esperto. Agora, o mais grave, quando Moisés volta com a missão de transmitir a lei de Deus, os seus mandamentos, ele encontra a tremenda de uma orgia. O povo que voltou, dentre suas atitudes, ao Egito, que representa o pecado. E ali, mulheres com mulheres, homens com homens, tá? Isso sempre existiu, essa é a realidade. É um fato, tá? né? E ali, mulher com homem também se prostituindo, mil e uma. E aí, meus irmãos, para entendermos o amor de Deus. Moisés, na sua fraqueza, pegou aquelas tábuas e jogou. Jogou, irado com o próprio povo, né? E, aliás, ele jogou depois que ele ainda, através do próprio Senhor, mandou que aqueles que tivessem, que Deus continua, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, esse afastar dos caminhos maus, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ali, Moisés mandou que fosse para um lado aqueles
que tivessem arrependidos, Isso. Tá? E quem não e tivesse... que queriam Caminhasse. continuar a buscar o Deus verdadeiro, tá? E os demais rebeldes, tá? Só nesse dia, a ira de Deus fez com que a terra se abrisse. E só nesse dia, mais de 30 mil homens foram mortos, natureza. Foram mortos e engolidos pela própria terra. Os que não decidiram caminhar. Os que não decidiram. Bom, agora vamos só voltar aí rapidinho num detalhe das codornas. Quer dizer, quando Deus Licença aí, colocou pastor. o alimento. Oi. Manda aí. Segura o exemplo das codornas. Pai do Senhor, varão, tudo bem? Pastor? Bem. Amém. Nessas famílias que o senhor falou aí, que o senhor citou, que foi engolido pela terra, foi uma família de Coré, né? Mas não a família de Coré como um todo, né? Todas as pessoas Não. Parte daquele povo que foi se rebelaram. liberto, né? Todos estavam ali, todos se rebelaram. Agora, foi dada uma chance no sentido de que aqueles que reconhecem os seus erros e que queiram voltar ao primeiro amor, trazendo para os dias de hoje, né? Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, e ali foi dada mais uma chance, e parte do povo, né, foi para um lado para seguir ao Senhor, e parte, né, não só a família que você bem colocou, de Coré, mas como outras e outras famílias, tá, que foram engolidas, tá, pela desobediência, pela rebelião. Pela rebelião. Exatamente. Amém? Amém. Vamos dar continuidade a essa leitura? Qual é? Jeremias... Não, Ezequiel, né? Ezequiel 18, 30, 31. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa Eita, de Israel. perdão. Me adiantei. Está vendo como é a coisa? Perdão, e tu também... É em Jeremias Jeremias ainda. 25, 6, 7. 25, 6 e 7. Tem problema. Ao vivo é assim. E não andeis após outros deuses para os servires e para vos inclinares diante deles. Quando você diverge da palavra, está se inclinando. Quando você peca, você está se inclinando. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos. Aqui ele estava se dirigindo justamente as esculturas estavam sendo fabricadas, certo? Que estavam sendo fabricadas para serem adoradas como deuses, né? Para que não vos faça mal. Olha, e Deus faz mal? Não. O mal que Deus aqui estava transmitindo era o mal para a natureza humana pecaminosa. O mal para se transformar no bem. Tá? Agora, ao mesmo tempo, aqueles que foram engolidos, por exemplo, não é? Foi para a natureza humana mal. Não é isso? Já vem no 7 e já vai aqui, ó. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Ou seja, você buscou o mal. É o livre-arbítrio. Nós vamos lá para o livre-arbítrio. Você buscou o mal
através da desobediência. O livre-arbítrio fez com que você decidisse trilhar por caminhos de morte. Vamos voltar lá para Adão? Agora, Vamos lá? o que Deus fez com Adão e Eva? Tens o livre-arbítrio, mas aquela fruta ali, o fruto daquela árvore não comais. Aí o que aconteceu? O próprio ser humano provocou o mal dele. Dele próprio. Dele próprio. É Aí porque foi avisado. Você pode comer de todos os frutos que está no jardim, que Deus ainda tinha dado o jardim, né? Uma terra separada, né? Como que ali era a casa, né, deles, menos do fruto da árvore, né, que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Porque se dele comerdes, certamente morrerás. Aí volta aqui de novo, aí você vem. Aí você vai, o povo do Egito, você vai para Moisés e, novamente, pelas vossas mãos, você prova do vosso mal. Exatamente. Entendeu? Quando Deus diz só adorarás a mim, Deus dos exércitos. Êxodo 20, está escrito lá. Não cultuais imagens de escultura. Êxodo 20. Pode ir lá. Exato. Então, o que acontece, pastor? Quando eu fiz aquele comentário da conversão, não basta só a conversão. Como é que você vai caminhar com o Senhor? Quais são as regras básicas? Ou seja, o que está escrito no manual do fabricante? Vamos lá, fazendo uma brincadeira. Quando você se converte, Deus lhe coloca, como é que se diz? Os mandamentos e as regras, que não são inventadas. Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Aí o que acontece com aquele que se desvia? Nós temos provas 1000 aí, que a gente pode contar no dedo de pessoas importantes, de políticos, de gente que diz assim, só Deus, nem Jesus me tira dessa causa, somos mais... como é que é isso? Aquele negócio que o John Lennon falou dos Beatles, né? Somos mais famosos que Jesus Cristo, morreu. E outros depoimentos. Então, quer dizer, aí o cara vai dizer assim, poxa, Deus é mau? De jeito nenhum. O homem que busca o mal. O homem que busca pelas próprias mãos. Exatamente. Jeremias 18:11. Vamos lá. Jeremias 18:11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorar os vossos caminhos e as vossas ações. Então, sempre Deus coloca para que o homem decida. Natureza homem, natureza humana. Decida o caminho que quer andar. Se quer caminho de bênção ou caminhos de morte. O caminho largo geralmente vai levar à perdição. O caminho estreito leva ao caminho largo de bênção. A bênção, o caminho largo de bênção, inicia no estreito. E qual é o estreito? Já dizia o apóstolo Paulo, reduzo a minha carne à servidão. A carne pede para ir para um bar, beber. O espírito pede para ir para a igreja louvar a ele, né?
A carne pede para ir para o motel, adulterar. O Espírito pede que sejamos fiéis ao nosso cônjuge. E que glorifiquemos o nome do Senhor, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos em primeiro lugar a Deus, não vamos procurar maltratar ao próprio Deus através dos nossos delitos, das nossas transgressões e, ao mesmo tempo, também ao nosso próximo. Se eu amo o meu próximo, não vou roubar. Exato. Não vou matar. Não vou matar. Não vou adulterar. E assim sucessivamente. O pastor Paulo, indo lá para o versículo 8 do mesmo capítulo 18, né, de Jeremias, diz assim, vou ler do 7, que fica mais completo. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. E o 11 que você leu diz, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. O versículo 8, na explicação que eu tenho aqui, diz assim, me arrependerei. A prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento era o constante alerta que ele dava por meio de Jeremias. O desejo maior do Altíssimo era desviar a sua ira e poder se compadecer do seu povo. Mas, para fazer isso, ele esperava o arrependimento por parte da nação. Isso significa que não existe destino traçado ou propósito inalterável na vida. Aqueles que compreendem que Deus corresponde às atitudes humanas entendem a importância da obediência. Ou seja, tudo que o Senhor quer é que a gente obedeça, não é verdade? Dúvida. Aí volta aquela mesma questão. Primeiro, o reconhecimento do erro. Segundo, humilhar-se diante do seu Criador. E terceiro, o querer realmente deixar o pecado. Aí está, mais uma vez, o livre-arbítrio. E aí você vai dizer, e também existe a realidade, tem pecado na sua vida que você não conseguiu ainda se libertar. Mas Deus que conhece o teu coração, o meu coração, tá? Você clama a Ele. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu não estou tendo condições, Pai, de deixar isso ou deixar aquilo. Me ajuda. O Senhor é fiel. O Senhor é amor. O Senhor é misericórdia. E quando o Senhor não resiste a um coração contrito, tá? Arrependido, arrependei-vos e vivei. Amém? Amém. Amém. Essa é a realidade. Vamos aqui para, ainda respondendo a minha pergunta, o profeta Ezequiel, voltando, capítulo 18, versículo 30 e 31. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de... E ele, nesse julgamento, perdão, mas para não fugir, a palavra de Deus diz, eu te darei o pago segundo as tuas obras.
se as tuas obras forem para a bênção, que a palavra de Deus, ela só faz se cumprir. E o Senhor vela sobre sua palavra, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia Sagrada, que é a própria palavra, é o próprio Jesus, tá? Só faz se cumprir. Então, todas as bênçãos que estão contidas na Bíblia Sagrada irão se cumprir, como também as maldições. Tá? Depende do livre arbítrio. Volta novamente. Vamos lá. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade vos servirá de tropeço. Então, a iniquidade, o pecado, não vos servirá de tropeço. Por exemplo, a pessoa roubou a empresa que trabalha. Qual é o tropeço? O próprio ato do pecado. E ele foi descoberto. E por ter sido descoberto, ele foi preso. Ele perdeu o emprego. Tá? Então, nós somos também consequências. Nós mesmos buscamos consequências de dores. E aí, essas dores, Deus permite para que o homem se alerte. Agora, quando se arrepende, o amor de Deus, o amor que salva, que cura, que liberta, que coloca no leito e que mata, está com braços abertos para lhe perdoar. E dos teus pecados, não lembro mais. Quando verdadeiramente existe o verdadeiro arrependimento. Versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, retiras de ti a transgressão. Por que razão morrereis, ó casa de Israel, que representa hoje a própria igreja do Senhor, o povo de Deus? Por que razão morrereis? A morte espiritual. O homem natureza pode estar vivo com um sopro de vida, mas, na verdade, está morto espiritualmente. Está afastado da presença de Deus. E também a morte física para a morte. Morre não para nascer para a vida eterna. Já expliquei. Por que razão morrereis, ó terra? Terra! Gente! Agora eu já o sei. pastor Paulo, aqui diz assim, tornai-vos e convertei-vos. Esse era o convite do Altíssimo feito a Judá. Embora a nação houvesse transgredido os mandamentos sagrados e desprezado a voz do Senhor, ainda assim ele estava pronto a perdoá-la, caso ela se arrependesse. Exato. A vida voluntária no pecado destrói o relacionamento espiritual entre o ser humano e Deus e rouba dele a salvação da sua alma. Em toda a Bíblia, Deus mostra que não se alegra com o sofrimento, com a morte e com a condenação de ninguém. Antes, suas repreensões visam ao quebrantamento, livramento e restauração da vida. Ele deseja apenas que a pessoa mude seus pensamentos e o busque para ser livre do domínio das próprias transgressões. Esse anseio divino é tão grande que o Todo-Poderoso enfatiza repetidas vezes, em várias partes das Escrituras, a necessidade de arrependimento e de conversão. Amém? E aí, voltando àquela leitura que estamos no mesmo contexto, né? Quando Deus fala, se tu
se tu, ó terra, ó nação, né, se arrepender dos vossos maus caminhos, eu os perdoarei e não vos farei o mal que tentava fazer. A ti, nação, a ti, família, a ti, gente, unidade, vida, terra. Enfim, tudo gera em torno do arrependimento, o deixar o mal para vivenciar o bem, o procurar se converter do mal para o bem. E assim, eu quero concluir. Que horas são? 10h05. 10h05. Né? Meus irmãos, esses estudos, eu sempre deixei claro, não é correr, é compreender, é ruminar, é mastigar. E eu tenho certeza que, dentre o que o Espírito Santo de Deus tem feito através desses estudos, nós, inclusive eu, pastor Paulo Coelho, tá, tenho me aprimorado, tenho me convencido muito mais da responsabilidade, principalmente como ministro do Evangelho, de me santificar muito mais para ele. Não quer dizer que o pastor Paulo seja irrepreensível, que Deus manda que sejamos. Somos falhos, mas eu busco no Senhor a perfeição. Aquele que diz que tem o Senhor para concluir, deve andar como ele andou. E como andou? Pregando as boas novas de salvação, curando, libertando, andando em novidade de vida, trazendo para as nossas vidas, tá? Enfim, andando nos preceitos do Senhor, glorificando o seu santo nome. Amém? Meus irmãos, agora vamos nos preparar, prepara aí o teu coração, tá? Porque nesta noite e cada quinta-feira, né, do estudo da palavra, nós oramos no início, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, e oramos também no final pelo suprimento e a necessidade do gênero humano. Amém? Antes de nós orarmos, mais uma vez, quero agradecer a Deus, tá? Por esse ministério Arca da Vida, pelo nosso irmão Rafael, né? Pela livraria Luz e Vida, que tem se unido a nós, né? Com presenteando os 30% de abatimento, e sem esquecer de que aquele que for mais presente até o final desse estudo, além dos 30% de abatimento na Luz e Vida, livraria Luz e Vida, você vai ter um crédito de R$100. Amém? Amém? Isso é tudo dádiva de Deus, tá? Mas não esquecendo, né, eu quero também lembrar da necessidade da igreja, né? Coloca aí. E vamos colocar aí o QR Code, o Pix. É o paróquia. QR Code. QR Code e o Pix. Amém. Não é que Deus abra a porta do teu coração, deposite algo, né? A nossa igreja, inclusive local, está com um déficit de R$6.000. E ainda ontem o pastor conversando comigo, né? E o Senhor é fiel, até hoje nos ajudou o Senhor, mas quem mantém a igreja não são os políticos,
nem é o mundo, mas somos nós que formamos um corpo de Cristo, que temos a responsabilidade em colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e sua justiça, e as demais nos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar? Vamos. Meu Deus, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, meu Deus, porque estamos no 8º estudo, ou seja, a 8ª aula. Te agradeço por todos quanto têm partilhado conosco, aqueles que não puderam estar presentes na sala nesta noite, mas que tu visites a cada uma das tuas ovelhas, que tu visites a cada família representada por cada um dos alunos e pela tua igreja como um todo. As dificuldades espirituais, físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem do Senhor. Que o Senhor repreenda o demônio de enfermidade que tem assolado a terra. O demônio do coronavírus seja agora repreendido em nome de Jesus. O demônio da depressão seja agora repreendido em nome de Jesus. O demônio do câncer seja agora repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor envie um exército de anjos ao socorro de cada um dos alunos, de seus familiares e da igreja como um todo. Que tenhamos uma boa noite e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Considerações? Amém. Não, considerações, Amém. considerações. Amém. Amém. Depois, pastor Paulo. Agradecer Amém. aí o apoio Pastor. e o carinho. Vamos abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.